livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses. Glória a Deus. Aleluia. Se todos acharam, irmão, vamos ler a partir do versículo 3. Ação de graças. A irmã Fernanda falou de ação de graças. Ação de graças e oração de Paulo. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas. Desde o primeiro dia até agora, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Jesus Cristo. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que vocês compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Irmãos, por esta palavra de graça, irmão, esta é a bênção imerecida, irmão, que recebemos de Deus, irmão. Eu disse aqui na hora que a irmã Kalinai me convidou para fazer uma oração, foi 1 hora antes deste atendimento, irmão. E sempre, irmão, sempre, eu tenho 40 anos de estrada nesse ministério na Terra, porque aos 14 anos eu me dediquei a estudar as Escrituras de Deus. E eu vejo a cada dia, irmão, cada dia que passa, a gente tem essa alegria de servir a Deus. Eu tinha naquela época, irmão, mas eu tinha uma vontade também de conhecer o mundo, né? Lamentável, mas foi passado e eu estou aqui, irmão, nessa peregrinação, como vós também estão peregrinando nesta terra. E por esta graça, irmão, que é a bênção imerecida, irmão, que vem de Deus. É imerecida, irmão. É por isso que eu digo, irmão, todos nós, irmãos, temos um caminho a percorrer. Muitos caminhos são distorcidos, irmão, pelo nosso coração humano, né? É o coração da carne. É a carne que é fraca, né? Mas essa presença, irmão, essa graça que nós estamos vivendo hoje, atuais, né? Esses tempos atuais que nós estamos vivendo hoje, como é poderoso, irmão, unirmos nesse mesmo sentimento, nesse mesmo amor que os nossos irmãos no passado viveram, né? E nós estamos desfrutando desta graça, irmão, que eles receberam também imerecida, como Paulo, eu disse aqui, Paulo, né, Saulo, que perseguiu a igreja duramente. Quantos homens e mulheres ele não matou, irmão? Mas ele não sabia do que ele estava fazendo, irmão. Como nós também, irmão, não sabíamos o que fazíamos. E hoje temos consciência, irmão. Ainda assim, com essa graça, irmão, nós temos consciência, sabendo, irmão, que esta graça é imerecida. Porque nenhum de nós, irmão, teríamos como pagar tanto amor que Deus nos deu, irmão. O seu único filho por nós, de estarmos aqui, irmão, reunidos, irmão,
Nós estamos aqui, imagine quantos anos, quantos tempos já se passaram nesta terra, irmão. E esta palavra, irmão, a palavra da paz, desse bem-estar, irmão, deste contentamento que ele tem nos alegrado, irmão, nas nossas vidas, irmão. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas. Irmão, quantos irmãos, quantas irmãs já tiveram ao nosso lado, irmão, com paciência, nos ensinando, irmão. Irmão, a palavra é a graça, é essa graça infinita que tem chegado até a nós, até o dia de hoje. Quantos entre nós, irmão, que ainda não entenderam esta graça, irmão? Quantos, irmão, que estão aí de um lado para outro, irmão, mudando de igreja, irmão, achando, irmão, que a igreja é essa, que a igreja... Não, irmão, é a graça de Deus, irmão. Porque quando nós estivermos lá junto com o Pai, irmão, não vai existir a denominação A, B, C, D, E. Não, irmão. Tudo que nós fazemos é pela graça infinita de Deus. Por que que a oração do justo tem muito nos seus efeitos, irmão? Quantos irmãos entre nós, irmão, que se unem, irmão, pelo amor. Eu tive irmãos que nasceram dentro da graça de Deus, mas que com o tempo saiu dessa graça, foi para uma outra denominação, levantaram como um pastor, e quando foi no dia da ordenação dele, irmão, ele pediu um sinal a Deus: Senhor, dai-me um sinal, Senhor. Eu estou saindo da minha casa. Ele estava se preparando, ele com os 3 filhos, para ir para a igreja, para a ordenação dele. Ele disse: eu não vou de carro. Eu vou tentar sair caminhando, eu sei que é um pouco distante, mas eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Irmão, nesse percurso, irmão, da casa dele, que ficava um pouco distante, mas ele saiu com a sua família. Só ele sabia, dentro dele, que todo mundo da família ficou assim, espantado do que ele estava fazendo. Mas, irmão, naquele percurso, Deus mandou um anjo, e ele não completou aquela viagem que ele iria fazer. Ele voltou para casa, ligou para a igreja dizendo que não ia, que perdoasse ele. E hoje ele está entre nós. Irmão, a graça é a graça de Deus. Tem momentos na nossa vida que nós nos desviamos, irmão, dessa graça, irmão. Porque a graça de Deus é sublime, ela é perfeita, irmão. Temos caminhos que vai levar para o mesmo lugar, irmão, mas o caminho é diferente, irmão. A graça pertence a Deus, não é o homem, não é o homem que põe a mão. É Deus, irmão, que nos guia. Muitas vezes somos guiados pela força desta terra, irmão. Quantos irmãos não passam por essas dificuldades dessa terra? Quantos irmãos e irmãs que se casaram, irmão, que impuseram, irmão? Ainda vemos aí alguns países, irmãos, que os próprios pais preparam os esposos para as filhas, prepara filhas para os esposos, o esposo para os filhos, irmão. Irmão, nós temos aqui mesmo neste país aqui algumas denominações que fazem isso, irmão, para casar seus filhos. Irmão. E quantas filhas que nós conhecemos aqui que nos relatam que não querem fazer parte dessas coisas, irmão, mas que obedecem aos seus pais. Irmão. É a misericórdia de Deus, irmão, que tem que chegar aos nossos corações, irmão. E felizes somos nós, irmãos, que temos a certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, em mim, em todos nós, irá completá-la até o último dia que Cristo Jesus voltar, irmão. Irmão, nós só podemos conhecer, é como você vai fazer uma casa. Se você nunca construiu uma casa, irmão, você não sabe o quanto é difícil fazer aquela escavação, irmão. A escavação é a primeira coisa que um
um engenheiro vai poder fazer, olhar o terreno, se o terreno é apropriado, irmão. É por isso que nós temos que fazer a nossa casa, irmão, ligado, irmão, com o céu. Porque toda a história, irmão, ela tem um começo, um meio e um fim. Todos nós que iniciamos a nossa carreira, nós iniciamos de uma forma, irmão. Todos eles que viveram, irmão, como Paulo, foi uma pessoa altamente estudada, irmão. Ele teve muitas condições, irmão, que poucos naquela época tiveram. E ele era um doutor da lei, irmão. Como muitos entre nós, irmão. São pessoas estudadas, são pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, porque estudaram. Tem muitos irmãos que estão aí tirando proveito da palavra de Deus, irmão. Mas louvado seja Deus, irmão, que este Espírito Santo, que tem nos acompanhado, irmão, como Paulo diz aqui, ó, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o último dia de Cristo voltar. É apropriado que eu me sinta assim com respeito a vocês, pois eu tenho em meu coração, irmão, vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e como na confirmação das boas novas. Todos os dias, irmão, nós temos essas boas novas. Todo dia Deus se usa de um vaso, de uma varoa, irmão. Às vezes, quando nós entramos para visitar um irmão, uma irmã, nós saímos visitados, irmão. A nossa irmã, quando contou o testemunho, irmão, ela me libertou do que eu tenho passado, irmão. É por isso que a comunhão da igreja, ela tem que ser perfeita, irmão. A união é perfeita. Todos nós fazemos parte dessa mesma família, irmão. Mas não cabe a mim atirar a pedra. Não cabe o irmão atirar a pedra. Não, irmão. Porque nós fazemos parte dessa mesma família. Cada um, irmão, vai por um destino diferente, um caminho diferente. Não tem uma passagem que diz, quando os apóstolos diziam, Senhor, eles estão tirando outros espíritos, Senhor. E por que nós não fazemos isso? Porque tudo tem que ter um momento, irmão, apropriado, irmão, na nossa vida. Irmão, tem lutas que nós só podemos conseguir com oração, irmão. Não é, irmão, você achar que vai chegar aqui e vai clamar a Deus, vai pedir a Deus. Não é assim, não, irmão. Para tudo tem um tempo determinado diante de Deus, irmão. As coisas não acontecem como nós queremos, não, irmão. As coisas acontecem como Deus quer, irmão. E feliz somos nós, irmãos. Deus sabe do amor por vocês e a saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Ora, para que o amor de vocês transporte cada vez mais e continue a crescer em conhecimento e discernimento, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia que Cristo voltar. Irmãos, esses ensinamentos que Deus tem nos dado por estas palavras que tem vivificado em nós nos dias atuais de hoje, irmão, cada um no seu tempo tem sua experiência diante de Deus. Todos nós, diante de Deus, temos uma experiência única, viva, irmão. A minha história, irmão, não pode ser comparada com a história do nosso irmão, do meu próprio irmão. Cada um de nós temos um tempo determinado nesta terra. E quando nós conhecemos a palavra, irmão, conhecemos o perdão, irmão, por que nós temos que perdoar? Por que nós temos que libertar os nossos irmãos daqueles pecados, irmão, que eu cometi contra o meu irmão, que ele cometeu contra mim, irmão? Às vezes, irmão, não é a mesma intensidade que eu vou perdoar o meu irmão hoje ou que seja amanhã. Muitos de nós perdoamos, mas tem outros que levam tempo para perdoar, irmão. Eu sempre digo, irmão, que espiritualmente cada um de nós estamos nos steps diferentes diante de Deus, irmão. Felizes são aqueles que estão dentro desses steps, irmão, porque está procurando de Deus, irmão. Mas é por esta graça, irmão, é que nós somos libertos, irmão. Nós temos que permanecer, irmão, caminhando dia após dia,
respeitando o espaço de cada um, irmão. Como Paulo diz aqui, irmão, é apropriado para nós, irmão, sermos cooperadores da propagação da palavra de Deus, do evangelho de Deus, irmão. Nós temos que nos unir, porque o teu tempo não é o meu tempo, irmão. O tempo da nossa irmã não é o tempo no meu tempo. Cada um temos um tempo diferente, irmão. Assim como Paulo, ele teve o tempo dele de perseguir a igreja. Quando ele acordou, irmão, quando Deus apareceu diante dele, irmão, é muito puro, irmão. E Deus só vai se manifestar, irmão, quando nós procuramos, irmão. Como Paulo, irmão, era uma pedra para a igreja, irmão. Mas Deus conhecia o conhecimento dele, irmão. E ele foi importante para a obra de Deus, irmão. Irmão, se nós olharmos a história de Paulo, irmão, de Saulo, se nós olharmos a sua história mais de próximo, irmão, mais de perto, irmão, que transformação Deus fez neste coração, irmão. Irmão, quantos varões, irmão, daquela tropa de elite, que ele estava preso, que ele passou mais tempo preso, irmão, do que livre, irmão. E o tempo que ele estava preso, irmão, ele converteu quantas almas, irmão. Quantos homens, irmão, importantes conheceram a palavra de Deus. Quantos centuriões, irmão. Nós temos várias histórias aqui, irmão. Várias histórias de irmãos centuriões que receberam anjos. Nós temos aquele centurião, onde Pedro, irmão, também recebeu a visita do anjo, e ele foi até a casa do centurião, irmão. Irmão, se nós olharmos a palavra de Deus, as circunstâncias que eles viveram, nós estamos vivendo situações, é claro que nós não podemos comparar aquela situação no passado com as circunstâncias de hoje, irmão. Mas a luta é a mesma, irmão. Nós temos passado por muita dificuldade. Quantos de nós, irmão, somos perseguidos dentro do nosso próprio trabalho, irmão? Por queremos trabalhar, sermos honestos, irmão, nas coisas que fazemos, irmão. Irmão, em tudo nós temos visto a mão de Deus trabalhar. Eu vejo o testemunho desse irmão que testemunhou para nós, as nossas irmãs que testemunharam, irmão. Irmão, é de um valor enorme para quem está passando pela mesma prova, pela mesma dificuldade, irmão. É uma libertação que nós recebemos. É como essa palavra de Deus hoje, irmão, vem nos ensinar que é pela graça, irmão. É uma graça imerecida, irmão. E essa graça, irmão, tem nos sustentado até o dia de hoje, irmão. Quantos, irmãos, já não receberam esta graça e jogaram ela por fora, irmão? Não aceitam mais esta graça, irmão. Estão fora, irmão, por uma palavra, irmão, que muitas vezes disseram que um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou um avô. Quantos, irmão? Às vezes falam coisas que não devemos falar, irmão. É por isso que nós temos que procurar, irmão, muitas vezes, debaixo de prova, nos mantermos calados, irmão. Às vezes é claro que a gente não quer ficar calado, irmão. A gente quer se defender. Quantos são caluniados que querem se defender, irmão? É tão poderoso, irmão, vermos como Cristo nos ensinou, como tem nos ensinado, irmão. Ele foi o maior exemplo para nós, irmão. Ele sofreu tudo, irmão. Tudo ele sofreu por nós, irmão. E muitas vezes nós não queremos sofrer, irmão. Nós não queremos sofrer nem pelos nossos filhos, irmão. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos ensinando. Quantas vezes meu pai mesmo, irmão. Hoje mesmo eu disse para minha esposa. Quantas vezes meu pai, irmão, com paciência. Eu passei um problema essa semana com um patrão, irmão. E eu disse para ele, meu pai nunca levantou a voz, irmão, comigo. Nunca levantou a voz. Às vezes, irmão, quando a gente recebe esse tipo de coisa, a gente se sente mal, irmão. Porque você, dentro da sua própria casa, você não teve isso. Mas fora, irmão, você tem que suportar, irmão. Às vezes é difícil, irmão. Nós sabemos o quanto é difícil. Mas, irmão, se nós conhecemos a palavra, essa palavra que vem nos edificar, irmão, é ela que vem nos dar a sabedoria.
de suportar, porque em tudo nós vemos a mão de Deus. Nós vimos a mão de Deus sobre este povo, irmão. Como nós vamos ver no futuro, irmão. Possamos não ver como muitos não entraram na terra prometida, irmão. Muitos não entraram na terra prometida, irmão. Moisés não entrou, irmão. Ele viu de longe a terra, irmão. Mas ele também está esperando, irmão, porque ele contribuiu para que essa obra, hoje nós tivéssemos a liberdade de estarmos aqui, irmão. É por isso que a palavra de Deus, irmão, ela vem pelo ouvir. Quanto mais nós ouvirmos, irmão, vai ser importante para nós, porque é um rio, irmão, que nos enche. Você já viu, irmão, uma água, quando ela passa, ela volta novamente, irmão? Uma sujeira, quando ela vem, quando você pega outra, irmão, não é a mesma água, irmão, é diferente, irmão. E essa água viva que nós temos tomado, irmão, tem estado entre nós todos esses dias, irmão. Como ela vai permanecer? Como a serva de Deus que fez a oração. Pelo um pingo, irmão, uma gota que cai, irmão, vai se juntando. Irmão, como é precioso, irmão. Ouvirmos essas orações, ouvirmos como Deus deve se agradar. Se nós, aos olhos humanos, né, nós somos humanos, como a nós nos alegramos, imagine a Deus, irmão. Ele ouvir essas orações que tem elevado aos céus, irmão. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus Cristo, meu Deus Santo. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Deus bendito. Deus da glória. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno e de misericórdia, na Tua presença, Senhor, o Teu povo reunido, Pai eterno, no nome do Seu Filho e amado Jesus Cristo,